Você já imaginou Deus ficando nervoso? Já pensou no Criador do universo suando sangue, tremendo de angústia e pedindo socorro? Existe um momento na história onde o céu ficou em silêncio e Deus ficou de joelhos. Fica comigo até o final, porque neste vídeo você vai entender por que Jesus se tornou o para-raio da humanidade. E no final eu vou te mostrar como entregar de verdade a sua vida para Ele. Aproveita agora e se inscreve no canal, curte esse vídeo, comenta aqui embaixo o que Deus está falando com você e compartilha com alguém que precisa ouvir isso. No silêncio pesado daquela noite, Jesus entra no jardim do Getsêmani. O lugar era conhecido, um refúgio frequente de oração. Mas naquela noite, algo estava diferente. Jesus começa a mudar. Os 11 discípulos que o acompanhavam, sem Judas, que já havia saído para entregá-lo, percebem algo que jamais haviam visto. O mestre, sempre calmo, sempre no controle, agora parece profundamente perturbado. Eles observam com espanto. Jesus está nervoso, aflito, visivelmente tomado por um pavor profundo. Algo espiritual está acontecendo. E então ele faz algo que nunca havia feito antes. Confessa abertamente o que sente. Olhando para os discípulos, diz com voz trêmula: "A minha alma está cheia de tristeza até a morte." É a primeira vez que Jesus revela um medo. Não era um medo humano comum, era o peso do que estava para acontecer, mas não para por aí. Pela primeira vez, o Filho de Deus, o próprio Verbo encarnado, pede ajuda. Jesus, aquele que acalmava tempestades, que expulsava demônios, que ressuscitava mortos, agora se aproxima dos seus discípulos e diz: "Vigiai aqui e orai comigo." Ele não pede apenas oração, ele pede companhia, pede que fiquem com ele naquele momento de aflição. Mas os discípulos não entendem. Eles não compreendem o tamanho da batalha espiritual que está acontecendo diante deles. Em vez de vigiar, em vez de orar, eles dormem. Enquanto o Salvador se contorce em agonia, os seus amigos mais próximos descansam. Jesus se afasta e então, pela primeira vez, ele ora de joelhos. Até então, os discípulos nunca o tinham visto se ajoelhar. E, mais ainda, Jesus se prostra com o rosto em terra. Aquele que é digno de toda adoração, aquele diante de quem todo joelho se dobrará, agora está prostrado no chão, em total submissão. Aqui há um ensinamento eterno. Nós nos ajoelhamos porque estamos diante de Deus. Mas Jesus, sendo Deus, se ajoelha por amor, se prostra por obediência. Ele se curva para carregar aquilo que nós não poderíamos suportar. E o que ele começa a carregar naquele momento? Um peso que não se mede, um fardo que não se explica. Sobre ele começa a cair o acúmulo dos pecados de todas as gerações, do primeiro ao último ser humano. A maldade de Caim, os vícios dos reis de Israel, as injustiças dos impérios, os pecados secretos da humanidade. Tudo vai sendo lançado sobre o Cordeiro. Enquanto isso, as palavras do profeta Isaías se cumprem. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Jesus está ali, puro, santo, justo, sem jamais ter cometido um pecado. E sente o peso de toda a sujeira do mundo se alojando em seu espírito. Uma invasão espiritual começa a tomar lugar, e ele continua ali, prostrado. Poderia ter ido embora, poderia ter chamado legiões de anjos, mas o que o mantém naquele jardim não são pregos nem obrigações. O que o segura ali é o amor a obediência à missão e o amor incompreensível por mim e por você. A cada segundo, Jesus se torna o para-raio de pecados. Ele se posiciona entre a justiça divina e a humanidade pecadora. Como um para-raios atrai o impacto para si e impede que a destruição alcance a casa, Jesus atrai sobre si toda a fúria do julgamento que era destinado a nós. E ali, naquele jardim, começa o processo mais santo e mais doloroso da história.
Você já parou para pensar no que realmente estava acontecendo naquela noite no Getsêmani? Não era só tristeza, não era só agonia, era o juízo de Deus, começando a ser derramado. E o único que podia suportar estava sozinho no meio da batalha. Se isso já está te tocando, compartilha com alguém agora. Curte esse vídeo, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Jesus me protegeu. E lembra, fica até o fim, porque vou te mostrar como entregar sua vida para Ele. O peso que começa a cair sobre Jesus não é simbólico, é real, é espiritual, mas também é físico. A pressão, a angústia, o horror da separação que se aproxima são tão intensos que o corpo humano de Jesus começa a reagir. Seu suor se transforma em gotas de sangue. Lucas, o médico, descreve: e o seu suor tornou-se como gotas de sangue, caindo sobre a terra. É a agonia extrema. A ciência chama isso de hematidrose, uma condição rara onde capilares se rompem devido ao estresse extremo. Mas o que está acontecendo ali vai além da medicina. O que está acontecendo é celestial, é eterno. Jesus não está suando sangue por medo da cruz. Não é a dor física que o aterroriza. O que o aflige é o peso da culpa do mundo. É saber que o santo se tornará pecado por nós. É o impacto de saber que pela primeira vez o Pai se afastará. É sentir antecipadamente a rejeição divina. É saber que Ele, que é um com o Pai desde a eternidade, enfrentará o abandono. Os discípulos ainda dormem. Os céus estão em guerra, as trevas estão em movimento, e Jesus está sozinho, sangrando, orando, prostrado. Imagine isso. A terra sendo preservada por causa de um homem que ora suando sangue. O mundo não faz ideia do que está em jogo naquele momento, mas no mundo espiritual, cada segundo no Getsêmani é decisivo. O céu prende a respiração. O inferno observa em silêncio. Os anjos não podem intervir. A escolha é dele, e ele escolhe continuar. Enquanto isso, a imagem do para-raio se revela com ainda mais clareza. O para-raios é feito para absorver energia destrutiva. Ele não impede que o raio caia. Ele o atrai para si, para que o impacto não destrua aquilo que está ao redor. E Jesus faz exatamente isso. Ele não nega a justiça. Ele não anula o juízo. Ele o atrai. Todo julgamento que cairia sobre nós começa a se concentrar nele. Toda condenação que era destinada aos homens começa a buscar um ponto de descarga. E esse ponto é o coração do Filho de Deus. A luz que há nele começa a se chocar com as trevas que o cercam. Não é apenas um momento de dor, é uma colisão de reinos. É o reino da luz enfrentando a totalidade da escuridão humana. E Jesus permanece firme. Ele sabe que ali começa a cruz, antes dos pregos, antes da coroa de espinhos, antes da vergonha pública, existe o Getsêmani. E o Getsêmani é o lugar onde o Espírito de Jesus é moído, onde o cálice da ira começa a ser provado, onde o amor começa a arder como fogo purificador, e enquanto o mundo dorme, Jesus sua sangue. Por nós, por amor, por obediência, por redenção. Existe uma hora em que o céu se cala e o inferno celebra, uma hora em que a luz parece falhar e as trevas tomam conta. Jesus avisou: esta é a hora e o poder das trevas. Mas ele não fugiu, ele ficou. Se você está aqui até agora, isso não é por acaso. Deus está te chamando. Curte esse vídeo, compartilha, se inscreve no canal e comenta. Eu estou debaixo da luz de Cristo. E fica até o final. No último, logo vou te mostrar como entregar sua vida para Jesus. O Getsêmani não foi apenas um jardim de oração. Foi o cenário de uma batalha espiritual invisível. Foi ali que as forças das trevas receberam permissão para agir. Foi ali que Jesus declarou: agora é a hora e o poder das trevas.
E o diabo se levantou com tudo, mas o diabo não tinha poder sobre Jesus. O que estava acontecendo era parte do plano eterno. Jesus não foi vencido. Ele se entregou. Ele permitiu que a escuridão se aproximasse. Ele se deixou cercar, não por fraqueza, mas por propósito. O peso continuava crescendo. Não era apenas uma opressão espiritual. Era a soma de toda maldade, toda injustiça, toda perversão, toda culpa, tudo sendo atraído para um só ponto: o coração do Cordeiro. Pecados que ainda nem haviam sido cometidos, já estavam sendo sentidos. Pecados de gerações passadas, já estavam sendo lançados sobre ele. A ira santa de Deus, justa, necessária e inevitável, agora tinha um alvo, e esse alvo era Jesus. Isaías já havia profetizado: ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava caindo sobre ele, golpe por golpe, não visivelmente ainda, mas no invisível, no espiritual. Jesus se transforma, aos olhos de Deus, em pecado. E o Deus Santo, que não pode olhar para o pecado, começa a se afastar. Jesus ele sente o céu se fechando, ele sente a conexão sendo rompida, ele sente o abandono que era nosso, e mesmo assim ele não foge, mesmo assim ele não para de orar. Mesmo assim, ele continua dizendo: Pai, se for possível, passa de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Esse cálice era o cálice da ira divina. Era o cálice da condenação. Era o que nós merecíamos. Mas ele decidiu beber por nós. O para-raios, mais uma vez, é a imagem perfeita. Ele não discute com o raio. Ele não negocia com a tempestade. Ele simplesmente se coloca no lugar certo e deixa que tudo o que era destrutivo se concentre nele, para que a casa não seja destruída, para que a morte não alcance quem está embaixo da proteção. E é isso que Jesus está fazendo. Ele está entre nós e o juízo. Ele está absorvendo o impacto. Ele está impedindo que a ira de Deus, que era justa e santa, nos destrua. Ele está vencendo, sofrendo, mas vencendo, sangrando, mas vencendo, sozinho, mas em obediência total. E ele ainda não desistiu. O céu sempre falou com Jesus, na multiplicação dos pães, na cura dos enfermos, na ressurreição dos mortos. O Pai sempre o ouviu. Mas agora, no jardim, enquanto Jesus sua sangue e clama, o céu permanece em silêncio. Esse silêncio não é um erro. É uma parte essencial do plano. É como se o Pai estivesse dizendo: agora é com você, meu filho. E Jesus aceita. Ele aceita o silêncio, ele aceita não ser socorrido, ele aceita ser deixado só. Isso também faz parte de ser o para-raio dos pecados. Não apenas receber o impacto, mas receber em silêncio, sem respostas, sem consolo, sem glória, só dor, só peso, só obediência. Ele olha para os discípulos ainda dormindo, aqueles que juraram estar com ele até o fim. Aqueles que prometeram fidelidade. Eles não suportaram nenhuma hora de vigília. Eles não têm ideia do que está acontecendo ao lado deles. Mas Jesus não julga. Ele entende. Ele sabia que não seria compreendido. Ele sabia que o sofrimento era dele, e dele apenas. E por isso, ele volta a orar. Mais uma vez, prostrado com o rosto em terra, ele clama ao Pai. Mas o Pai permanece calado. A resposta é o silêncio. E mesmo assim Jesus continua. Você consegue imaginar isso? Você consegue imaginar o Filho de Deus, o Criador dos céus e da terra, suando sangue, tremendo, sozinho e continuando a dizer: seja feita a tua vontade. Essa é a obediência que salva. Esse é o amor que nos alcança. Esse é o preço que ele decidiu pagar. Não é teatro, não é religião,
Não é encenação, é real, é profundo, é eterno. E o Getsêmani, aquele jardim silencioso, se torna o altar onde começa o maior sacrifício de todos os tempos. Não há pregação, não há canção, não há adoração que se compare àquele momento. Foi ali que ele decidiu continuar. Foi ali que ele nos escolheu, mesmo com tudo o que sabia, mesmo conhecendo nossos pecados, mesmo vendo o abandono, a negação, a traição que viriam. Ele permaneceu. O Getsêmani não é só parte da história. Ele é o portal do Calvário. É o primeiro passo da cruz. E foi ali, em silêncio, que o amor de Jesus brilhou com mais força do que nunca. Enquanto o céu calava, o amor falava. A maioria das pessoas imagina que a maior luta de Jesus foi na cruz. Mas, espiritualmente, a verdadeira guerra começou no Getsêmani. Foi ali que o inferno inteiro se levantou. Foi ali que Satanás, o mesmo que tentou desviá-lo no deserto, voltou com uma fúria jamais vista. Enquanto os olhos humanos não viam nada além de um homem orando sozinho, o mundo espiritual estava em colisão. Legiões de demônios cercavam o jardim. A atmosfera era carregada. As trevas vibravam, esperando o momento de atacar. Era a hora e o poder das trevas. Jesus sabia, ele sentia, mas não recuou. Ali, o cordeiro estava prestes a ser entregue. Não apenas nas mãos dos soldados, mas nas mãos do julgamento. O Getsêmani foi o momento em que a alma de Jesus começou a ser esmagada. O cálice de Isaías, o cálice da ira santa de Deus, começou a ser derramado. Não era um cálice simbólico, era real, invisível, mas real, cheio da culpa de toda a humanidade, cada pecado individual, cada perversão coletiva, cada blasfêmia, cada injustiça, tudo isso estava sendo transferido sobre ele. O Getsêmani se transformou num campo de batalha. O Espírito de Jesus estava travando a guerra mais intensa da história, e ele estava vencendo. Sendo esmagado, vencendo, sendo prostrado, vencendo, enquanto parecia perder. O para-raio estava absorvendo tudo. O julgamento que era para nós estava sendo redirecionado para ele. A fúria divina que deveria consumir os culpados estava sendo descarregada no santo. Era como se uma tempestade cósmica estivesse se formando, e só houvesse um ponto de impacto. Jesus, e ele não fugiu. Pelo contrário, ele se posicionou, ele se entregou, ele se ofereceu. Ninguém poderia obrigá-lo, ninguém poderia forçá-lo. O poder de Jesus era infinito, mas ele escolheu, ele assumiu, ele carregou. E tudo começou ali, naquela madrugada escura, onde a oração dele não foi ouvida em voz audível, mas foi respondida com um silêncio cheio de dor e de glória. Jesus sabia que dali em diante tudo mudaria. Ele estava caminhando para o Calvário, mas o Getsêmani já era cruz, porque ali, naquela terra molhada pelo seu próprio sangue, o sacrifício começou a ser aceito. O som das tochas se aproximando corta o silêncio da madrugada. O jardim, até então um santuário sagrado de oração e guerra espiritual, agora se torna o palco da traição. Judas aparece com um grupo de soldados, guiando a multidão armada como quem conduz caçadores ao seu alvo. Jesus se levanta, o rosto ainda marcado pela agonia, a túnica manchada pelo suor de sangue, mas seus olhos estão calmos. Ele não está fugindo. Ele está esperando. Enquanto todos estão agitados, armados, tensos, Jesus pergunta: a quem buscais? E quando dizem a Jesus de Nazaré, ele responde: sou eu. E só essa resposta basta para fazer os soldados recuarem e caírem por terra. Até naquele momento ele mostra que está no controle, que só será levado porque escolheu ser levado, que só será preso porque se entregou.
Jesus não foi capturado, ele se rendeu. E ali, o para-raio começa a se deslocar do jardim para o centro do juízo humano. Ele sai do confronto com as trevas espirituais para ser exposto ao julgamento dos homens. Mas o que os homens não sabiam é que estavam apenas cumprindo o que o céu já havia decretado. Jesus não reage com violência, não tenta escapar. Quando Pedro corta a orelha de Malco, o servo do sumo sacerdote, Jesus o repreende. Ele não quer defesa, ele não quer guerra, ele quer obediência, porque o cálice ainda não está completamente bebido. Ali começa a humilhação pública. Os discípulos fogem, a solidão se intensifica, o silêncio de Deus continua, mas Jesus não desiste. A missão ainda está em curso. O para-raio não pode sair da posição, ele precisa passar por tudo. Ele precisa sentir tudo, porque a substituição precisa ser total. Ele não veio só para morrer, ele veio para carregar, para absorver, para se tornar o que nós éramos, para que nos tornássemos o que ele é. O Getsemane foi o início, mas agora ele está nas mãos dos que o rejeitam. E mesmo assim ele ama, ele continua amando. Ele continua firme. O Filho de Deus está sendo levado como um cordeiro ao matadouro. Mas não há revolta, não há resistência, há entrega. E cada passo em direção ao julgamento é um passo em nossa direção. Porque Ele está indo no nosso lugar. Jesus é levado de tribunal em tribunal, acusado por mentiras, julgado por inveja, condenado por medo. O justo é tratado como o pior dos criminosos, e mesmo assim permanece em silêncio. Pilatos não encontra culpa alguma. Herodes apenas zomba. A multidão manipulada grita: crucifica-o! E o Filho de Deus, o Criador de tudo, permanece calado diante dos seus acusadores. Mas o verdadeiro julgamento não vem da multidão, nem de Pilatos, nem do Sinédrio. O verdadeiro julgamento está acontecendo no invisível. É o céu derramando a ira sobre o Cordeiro. É a justiça eterna sendo satisfeita. É o juízo reservado para a humanidade sendo aplicado no único que não merecia. O para-raio está no centro da tempestade. E agora começa a absorver os relâmpagos da vergonha, da humilhação, da dor física, açoitado até quase morrer, desfigurado, a carne rasgada, a pele em tiras, a coroa de espinhos cravada em sua cabeça. Cada golpe no corpo de Jesus era uma gota de ira sendo desviada da humanidade. Cada chicotada era uma dívida sendo paga. Cada escárnio, cada cuspe, cada zombaria, tudo estava sendo registrado na eternidade como substituição. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Essas palavras de Isaías agora eram realidade diante de todos. Jesus estava se tornando aquilo que o pecado havia produzido. Estava sendo tratado como pecador, para que os pecadores pudessem ser tratados como justos. Estava sendo esmagado para que nós pudéssemos ser libertos. E ele não resistia, porque era necessário, porque era justo, porque era amor. A cruz ainda não chegou, mas o peso já está sobre ele. Os açoites não são apenas físicos, são espirituais. Cada instrumento de dor que toca seu corpo também atinge sua alma, porque ele está levando sobre si algo maior que sofrimento humano. Ele está levando sobre si a condenação eterna, a rejeição do céu, o castigo dos pecados. E ele não volta atrás, ele não foge, ele não murmura, ele aceita, porque ele sabe, ainda não é o fim, mas já está consumando. O caminho até o Gólgota é lento, doloroso, humilhante. Jesus carrega a cruz em meio à multidão. Cada passo é uma declaração silenciosa. Eu estou indo no seu lugar. Ele cai, se levanta, cambaleia, mas continua. Ao chegar no lugar da caveira,
Os soldados o deitam sobre a madeira, braços abertos, corpo exausto. A cruz não era apenas uma estrutura de madeira, era o altar onde o sacrifício seria consumado. Os pregos atravessam suas mãos e seus pés. A dor física é intensa, mas Jesus já está sangrando por dentro há horas. O corpo grita, mas o espírito está firme. O para-raio está prestes a ser erguido, e quando levantam a cruz, algo muda nos céus. Aquele madeiro se torna o ponto de convergência entre o juízo e a graça. O local da maldição se torna a fonte da salvação. O instrumento de vergonha se transforma na arma de vitória. Toda a tempestade da justiça divina está agora focada em um único ponto. A cruz é o para-raio, e Jesus é o condutor. Tudo o que era destinado à raça humana, ira, separação, castigo, morte, começa a cair sobre ele. Ele não grita contra os que o crucificam. Ele ora por eles. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ele não amaldiçoa. Ele intercede. Enquanto os céus escurecem e a terra começa a tremer, Jesus permanece. E nesse momento, o céu despeja o que restava da condenação sobre o Filho. Aquilo que deveria nos consumir eternamente está sendo consumido nele. Não apenas dores humanas, mas o peso do inferno. Não apenas vergonha pública, mas rejeição divina. Deus está tratando Jesus como o pior dos homens, para poder tratar os homens como filhos. A cruz, agora, brilha no mundo espiritual. Os demônios recuam, as trevas se agitam, a criação observa em silêncio. O cordeiro está pendurado, suspenso entre o céu e a terra, como um para-raio vivo, canalizando a fúria de cima para libertar os que estão embaixo. E mesmo ali, sem forças, rasgado, exposto, ele continua sustentando tudo. A justiça está sendo satisfeita e o amor está sendo revelado em sua forma mais pura. Sangue, dor e silêncio. Do meio da escuridão que cobre a terra, uma voz rompe os céus. Deus, meu, por que me desamparaste? É Jesus, gritando. Pela primeira vez, ele não chama Deus de Pai. Pela primeira vez, ele sente o que nós deveríamos sentir. A dor da separação, o vazio da rejeição, o abandono da condenação. Esse é o momento mais sombrio da história. Aquele que era um com o Pai desde a eternidade, agora experimenta o silêncio absoluto. Não é apenas que o Pai não responde, é que o Pai se afasta, porque agora Jesus não está representando o pecado. Ele se tornou pecado. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Isso não é uma metáfora, é real. O santo se tornou impuro, o justo se tornou maldito, o filho amado se tornou rejeitado. Tudo para que nós, os indignos, os sujos, os quebrados, pudéssemos ser chamados de filhos. Ali, naquele grito, está o maior contraste do universo. O filho clama, e o pai se cala. O justo sofre, e o céu observa, mas não por desprezo, por propósito. O silêncio de Deus era o som da nossa salvação sendo construída. Cada segundo em que Jesus, pendurado ali, sentia a ausência do Pai, era um segundo de condenação eterna que nós jamais teríamos que sentir. Ele estava trocando de lugar conosco, assumindo a nossa culpa, pagando o nosso preço. O para-raio agora estava no seu ponto máximo. A energia da ira, da justiça, do castigo, tudo recaía sobre ele. E ele suportava, e ele sofria, e ele não recuava, porque ele sabia. Só assim a ponte seria reconstruída. Só assim o véu seria rasgado. Só assim os pecadores poderiam voltar a ter acesso ao Pai. A cruz era o altar, o Filho era o Cordeiro, e a ausência de Deus naquele momento era o caminho sendo aberto para que jamais fôssemos deixados sozinhos. Novamente, Jesus foi abandonado, para que você nunca mais precise ser.
Depois de horas pendurado entre o céu e a terra, sangrando, sufocando, rejeitado e sozinho, Jesus ergue a voz pela última vez e declara: está consumado. 3 palavras, mas elas quebram milênios de condenação. Elas encerram a dívida da humanidade. Elas selam o maior ato de amor da história. Está consumado, o preço foi pago, o cálice foi esvaziado, o para-raio cumpriu sua missão. Toda a fúria da justiça foi absorvida. Toda condenação caiu sobre ele, toda maldição foi desviada. E agora não há mais necessidade de sacrifícios, não há mais separação, não há mais distância. Jesus não apenas morreu, ele venceu morrendo. Ele não foi vítima, ele foi oferta, ele não foi destruído. Ele destruiu as obras do diabo. O céu escureceu, a terra tremeu, o véu do templo se rasgou de alto. Abaixo, o acesso foi liberado, a barreira caiu. O Pai que havia se calado agora fala de novo. E o que ele diz é simples: está feito. A cruz foi o fim da velha criação e o nascimento da nova. O sangue de Jesus, derramado até a última gota, selou um novo pacto, eterno, perfeito, suficiente. E ali, enquanto o corpo dele era suspenso, em agonia, o espírito de milhões de pessoas era libertado. O futuro foi transformado, o inferno foi derrotado, o caminho para o céu foi aberto. Jesus gritou: está consumado, não em fraqueza, mas em vitória. Ele não estava apenas encerrando sua dor, estava anunciando que a guerra havia terminado, ele havia vencido. O pecado não tinha mais domínio, a morte não tinha mais poder, a culpa não tinha mais acusação. O para-raio se manteve de pé até o último raio, e agora tudo estava cumprido. Mas ainda havia mais por acontecer, porque a história não termina com a morte. Ela recomeça com a ressurreição. 3 dias se passaram. O corpo de Jesus repousa em um túmulo emprestado. O céu parece silencioso mais uma vez. Os discípulos estão escondidos, com medo. Os inimigos acham que tudo terminou, mas eles não entenderam quem era Jesus. Na madrugada do 3º dia, o céu se move. O Espírito de Deus invade o túmulo. A pedra é removida. E aquele que foi moído pelos nossos pecados se levanta em glória. Jesus ressuscita. O para-raio que absorveu toda a fúria agora irradia toda a vida. A morte, que parecia invencível, cai derrotada. O pecado, que aprisionava gerações, perde sua força. O inferno que celebrava agora treme. A cruz foi o impacto. A ressurreição é o clarão. A cruz foi o silêncio do Pai. A ressurreição é a resposta eterna. Jesus aparece aos seus discípulos. Ele mostra as marcas. As feridas estão lá, mas agora são sinais de vitória. Não há mais sangue, não há mais angústia. Agora há paz. Agora há presença. O Cristo ressurreto não está mais sofrendo. Ele está reinando. O para-raio cumpriu sua missão e agora se torna o Rei glorificado. E por que tudo isso por você? Por amor. Porque Ele quis. Porque era o único caminho. Agora, quem se esconde em Cristo está protegido da ira. Agora, quem corre para Jesus encontra paz. Agora, quem estava distante pode voltar, porque o preço foi pago, o véu foi rasgado, o caminho foi aberto, a tempestade passou, a luz venceu, e a única coisa que resta agora é uma escolha. Você vai continuar debaixo da condenação ou vai correr para os braços do Cordeiro que se tornou o para-raio da tua salvação? No último bloco, vou te mostrar exatamente como entregar a sua vida para Jesus de uma vez por todas. Fica comigo até o final. Agora que você ouviu, você não pode mais dizer que não sabia. Jesus foi até o fim. Ele suou sangue. Ele carregou a cruz. Ele suportou a vergonha.
Ele foi rejeitado por Deus para que você fosse aceito. Ele se calou para que você tivesse voz. Ele morreu para que você vivesse. Ele foi o para-raio da sua condenação. E agora, a única coisa que ele espera é que você diga sim, não. Importa quem você é, não importa o que você fez, não importa quantas vezes você errou, a cruz ainda está de pé, o sangue ainda está vivo, a porta ainda está aberta. E se você está ouvindo essa mensagem agora, é porque Deus está te chamando. Ele quer você de volta, Ele quer te perdoar, Ele quer te transformar. Mas Ele não vai te forçar. Você precisa se render. Por isso, se agora, com sinceridade, você quer entregar a sua vida a Jesus, faça essa oração comigo. Se você deseja entregar a sua vida para Jesus Cristo agora, faça isso com fé. Se puder, se ajoelhe aí onde você estiver. Coloque a mão sobre o seu coração. Se não puder se ajoelhar, se estiver em trânsito, no hospital, preso ou em qualquer condição limitada, faça um sinal com os dedos, com os olhos ou apenas medite com o coração. Jesus sabe, Ele te vê, Ele te ouve e agora diga assim: meu Deus e meu Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, eu entrego a minha vida para Ele. Que Jesus Cristo seja o meu único, exclusivo, suficiente e eterno Salvador. Escreve o meu nome no livro da Vidae. Perdoa todos os meus pecados. Eu me arrependo de tudo o que fiz, longe de Ti. Declaro que, a partir de agora, a minha vida pertence a Jesus Cristo. Se possível, faça essa oração todos os dias, até sentir a verdadeira paz do Espírito Santo, uma paz que o mundo não pode dar. Como disse o Senhor em João 14:27. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Jesus te ama, e hoje você nasceu de novo.